Irmãos, a palavra de Cristo é a própria verdade. E a verdade, irmãos, constitui a própria realidade em nós. Inculcando a palavra, trabalhando com a palavra de Cristo, você não será aquele cristão de fachada, de aparência. Aparenta ser um cristão espiritual, mas não tem conteúdo, não tem realidade. Irmão, nós precisamos buscar a realidade. Então, seguindo a verdade em amor, é sempre em amor, irmão. A base do trabalho de Deus é amor de Deus. Sem amor de Deus, irmão, nós não temos, desculpe me falar, nós não temos cola, a gente não consegue se colar, a gente não consegue, não tem adesivo, não tem poder de união, a gente não consegue se unir, e nós nos tornamos meramente cristãos individualistas. Não, mas o amor de Cristo é que nos liga, que nos une, não é isso? Nos faz um só corpo, né? Então assim, nós precisamos trabalhar sempre em amor. Então, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Irmão, precisamos seguir a verdade. Por isso, irmão, um dos nossos trabalhos nesse próximo semestre, na agenda positiva, irmão, vamos seguir de perto a palavra. Vamos correr atrás da palavra. Irmão, não de ventos e doutrina, mas da palavra de Cristo, certo? A conferência internacional vai acontecer menos de 2 semanas, não é isso? Você está inscrito? Se você não está inscrito, hoje ainda tem a oportunidade, né? Quem está aqui preparado para ajudar? Parece que alguns irmãos devem ter dificuldade de fazer inscrição, né? E aqui nós temos hoje vários irmãos, podem ajudar, né? Acho que os irmãos vão dar um aviso sobre isso. Não pode ajudar você. Eu não consegui fazer inscrição, não sei como fazer, né? Então assim, os irmãos vão ajudar você. Irmão, vamos correr atrás da palavra. Não fique, né? Não seja indolente. Aqui fala, seguindo a verdade em amor. Vamos seguir de perto, não é isso? Também nós temos, né, uma programação de conferências regionais. Se você puder, né? Se puder, corre atrás de uma ou de outra. Irmão, quanto mais perto você está da palavra, mais saudável você vai ser, menos vulnerável você vai ser enganado pelo toda sorte de vento de doutrina. Tá? Então vamos seguir de perto a palavra. Se você souber de alguém que quer ir para a conferência e não tem condições financeiras de ir, sabe, dá um jeito de ajudar. Ora para o Senhor, né? Vamos ajudar para que mais pessoas possam ter condições de seguir de perto a verdade em amor. Tá? Muito bem. Então, irmãos, ó Senhor Jesus. Então, eu tenho que voltar para o versículo, senão não entro na mensagem, né? Então, vamos lá para João 7, 37. João 7, 37. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Lembre-se que a festa dos tabernáculos, o desejo de Deus, quando estabeleceu a festa dos tabernáculos, é que a sua vontade seja feita. E quando chegar realmente no momento do milênio, Deus já poder recolher todos no celeiro dele, né? Ele vai estabelecer o reino de Cristo durante 1000 anos. E os vencedores reinarão com Cristo durante 1000 anos. Mas, irmãos, até lá, irmão, nós ainda temos muito que trabalhar. Então Jesus levantou-se no último dia, né, o último dia da festa dos judeus. Irmãos, é o último dia, deveria ser o maior dia, o dia em que finaliza a grande festa. Então todo mundo tinha uma expectativa, mas alguns, né, que tinham expectativa de se alegrar nessa festa, ainda, irmãos, as festas humanas ainda têm um vazio. Não é isso?
no último dia ainda tem um grande vazio dentro de si. Então Jesus diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Irmãos, ó Senhor Jesus, esse versículo é difícil de entender, é muito difícil de entender. Jesus no último dia se levanta e exclama: quem tem sede, venha a mim e beba. Como é que você, como um ser humano, né, como todo mundo, olha para um homem daquele, levanta e fala: quem tem sede, venha a mim e beba. Quem é esse homem? Como ir até ele beber se eu tenho sede, né? Será que ele é o dono da fábrica de águas minerais, de engarrafadora, né? Engarrafadora, águas minerais, né? Quem tem sede, venha a mim e beba. Aí em seguida ele fala: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Quer dizer, não somente quem crê ter a sua sede satisfeita, saciada, mas ainda do seu interior, né, se tornarão rios a jorrar, fluirão rios de água viva. Como pode ser uma coisa dessa? Certo? E depois o versículo 39 é mais difícil ainda entender, porque isto ele diz com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Então quem crê em Jesus ia receber o Espírito, pois o Espírito até aquele momento não fora dado. Ora, não havia então o Espírito, né? Até aquele momento não tinha sido dado esse Espírito, né? Porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Então Jesus não tinha sido glorificado, não havia esse Espírito. Havia Espírito ou não havia Espírito? O Espírito de Deus já não estava na criação? Não é? Gênesis 1, versículo 2 não diz? Gênesis 1, versículo 2, está na sua Bíblia, né? A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Já não estava o Espírito de Deus lá em Gênesis 1, versículo 2, na criação? E como aqui diz que o Espírito ainda não fora dado? E agora? Porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Não ficou complicado entender? Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, com o objetivo de encher a igreja, Jesus Cristo como homem na carne, ele não poderia encher a igreja. Estou certo? Ele precisava se tornar um espírito. Né? E que significa Jesus ainda não tinha sido glorificado? Que significa Jesus ser glorificado? Jesus, homem, ser glorificado, né? Vamos ver Atos 3, o livro de Atos, capítulo 3, versículo 13, diz assim: o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Tá? Versículo 15: dessarte, mataste o autor da vida, a quem Deus
ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Então, quando Deus glorificou a Jesus, os líderes judeus mataram a Jesus, tá? Mas aqui, versículo 13 diz que, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Deus de nosso pai, glorificou a seu servo Jesus, ressuscitou-o, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Então, quando que Deus ressuscitou a Jesus? Na sua ressurreição. Então, quando Deus ressuscitou na ressurreição, Deus o glorificou, tá? Hebreus 5, versículo 5. Hebreus 5:5. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Irmãos, quando foi que Deus Pai disse a Jesus: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei? Foi na ressurreição. Não crê? Atos 13, 33. Atos 13, 33. Como Deus a cumpriu, versículo 32, nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais. Na verdade, a ressurreição de Cristo e se tornar o Espírito foi um evangelho da promessa que Deus já fez para o povo de Israel, tá? Como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, e eu hoje te gerei, e que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção. Desta maneira o disse: e cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Vocês entenderam? Que quando que Deus ressuscitou o homem Jesus? Quando que Deus glorificou o homem Jesus? Quando? Quando Deus o ressuscitou. E no dia em que Deus o ressuscitou, o que Deus disse? Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Mas Jesus já não era filho de Deus? Ele era o filho unigênito de Deus, como Deus. Mas como homem não. Não sei se vocês estão me entendendo. Como homem Jesus, ele ainda não tinha sido gerado como filho de Deus. Então, na ressurreição, Deus o glorificou, admitindo como seu filho. E eu hoje, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Ele foi gerado na ressurreição, o filho primogênito de Deus. Ele era o filho unigênito de Deus como Deus. Mas agora se tornou o filho primogênito de Deus como homem. E nós somos os muitos filhos de Deus, que o Filho primogênito de Deus abriu essa porta para nos levar para dentro de Deus. Tá? Ó Senhor Jesus. Aí vocês vão entender Hebreus, capítulo 2, versículo 9. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, ele foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem, porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória. Quem são esses muitos filhos? Você e eu.
conduzindo os muitos filhos da glória a aperfeiçoar-se por meio de sofrimentos, o autor da salvação deles. Capítulo 1 de Hebreus. Ó Senhor Jesus. Versículo 5: Pois a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, eu hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei pai, e ele me será filho? Vocês entenderam? Na ressurreição, Deus falou: eu lhe serei pai, e ele me será filho. E novamente, ao introduzir quem? O primogênito. Aqui não é mais o unigênito. Ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Deus mandou que todos os anjos, os bons e os maus, precisam prostrar-se diante desse filho primogênito. Tá? Ó Senhor Jesus. Isso também está em Salmo 2, versículo 7.